O que é gestão de projetos? Esse é o vídeo de número 1 da nossa playlist, né, da nossa saga de gestão de projetos aqui, onde a gente vai começar um pouco, vou explicar um pouco sobre algumas coisas que eu estou aprendendo e a gente vai aprender a gerenciar o nosso projeto, toda a parte teórica e toda a parte prática, né, com algum software ou coisa do tipo. E para a gente começar a nossa saga aqui das 12 casas, nada mais justo que a gente entenda um pouco melhor o que é gestão de projetos. O que é um projeto? É muito fácil a gente pensar no que é um projeto, né? Ah, eu quero fazer alguma coisa diferente aqui em casa. Eu quero montar um estúdio. Quero montar um canal no YouTube. Isso é um projeto. Mas quando você começa a analisar isso um pouco mais a fundo, você entende que projeto tem um início, um meio e um fim. Porque se alguma coisa que você está fazendo não tem fim, quer dizer que você está querendo fazer um projeto de melhoria contínua, onde você está sempre querendo melhorar. Um exemplo, só para a gente entender aqui. Quando a gente vai para a academia, e você vai todo dia, e não tem uma data final, é um projeto de melhoria contínua. É uma coisa que vai melhorar a nossa saúde e você não vai ter um ponto máximo, por exemplo, né? Ao contrário de você fazer um projeto de carnaval, onde você finalmente decide emagrecer ou encontrar aquele corpo que você quer só para mostrar o shape na hora que você estiver na praia. Você tem uma data final que é até o carnaval. Isso é um projeto. Então, de uma forma mais técnica, vamos dizer assim. Um projeto é um esforço por um curto, ou melhor, por um período de tempo pré-determinado. A gente tem um tempo X para alcançar tal objetivo. Isso é um projeto. Então, agora que você já entendeu, vamos trazer isso de uma forma um pouco mais para o nosso dia a dia, além do carnaval. A gente quer montar uma festa, beleza? Pensa numa festa aí que você quer fazer, alguma social, sei lá, festa de ano novo, coisa do tipo. A gente precisa saber o que vai ter nessa festa para ela estar do nosso jeito, do jeito que você quer, do jeito que você combinou com o pessoal. Então, primeira coisa que você acabou de notar, um projeto a gente define primeiramente aonde que a gente quer chegar. Qual o produto final que a gente quer. No caso, é a nossa festa. Beleza? E o que a gente precisa para ter a nossa festa perfeita? A gente precisa saber o número de convidados, a gente precisa saber se vai ter mesa, se vai ter cadeira, o que todo mundo vai comer, qual que é o espaço, que é o mais importante. Será que todo mundo vai poder chegar lá com Uber ou ônibus? É um lugar de fácil acesso, de ruim acesso? Então, são muitas coisas que a gente precisa pensar para conseguir estabelecer aquele ponto em que a gente quer chegar. E a mesma coisa acontece quando a gente está pensando em um projeto pessoal, um projeto para a empresa, entendeu? A gente quer melhorar algo, quer potencializar alguma coisa, quer diminuir gastos, quer diminuir custos, né, em relação material ou de dinheiro, coisas do tipo. Dito isso, a gente sempre tem essa questão de definir os pontos estratégicos em cada coisa e dessa forma a gente estabelece um período de tempo, um período de gastos, né, com relação ao projeto e assim a gente define todo a nossa linha do tempo com base naquilo que a gente está querendo chegar. E por que a gente faz isso, né? Bom, nada mais fácil do que a gente organizar tudo o que quer fazer, né? Quantas vezes você aí não tentou fazer um ano novo com os seus amigos ou qualquer outro evento e chegou na hora, ninguém tinha se organizado para saber como é que chega, ninguém olhou uma casa, ninguém juntou dinheiro, ninguém fez nada, ninguém se organizou para um simples evento. Então a gente sabe que a organização é um ponto principal de uma gestão de projetos, entendeu? Exatamente para poder alinhar uma estratégia de uma equipe, que nesse caso aqui é um grupo de amigos, mas no seu pode ser uma organização, e todo mundo alcançar o mesmo objetivo. Porque sem isso as coisas não dão certo, entendeu? E quais que são, só para a gente entender um pouco melhor e já dar a introdução para os próximos, e quais que são esses tipos de definição? Quais que são essas etapas? Tudo isso é baseado em um manual, né, uma bíblia da gestão de projetos que a gente chama de PMBOK, mas isso daí só vai ser falado mais para frente, mas você já fica com isso aí para você entender. Além disso, um dos pontos mais importantes que a gente tem para destacar aqui é a definição de escopos e prazos. Toda vez que a gente pensa em alguma coisa que quer fazer, vamos trocar o exemplo agora, uma viagem com a família.
Esse é o nosso projeto. A gente quer ir para o Rio de Janeiro. A gente precisa definir quanto que a gente pode gastar, quais são os locais que a gente tem que ir, quais são os prazos que a gente tem para fazendo a reserva dos hotéis, dos transportes. Então, quando a gente define todas essas coisas e pensa certinho antes de começar a executar, a gente está definindo uma coisa chamada escopo. Escopo nada mais é do que até que ponto a gente pode fazer algo, até que ponto eu tenho que realizar um procedimento. Entendeu? Então, se eu tenho até R$ 2.000 para gastar indo no Rio, esse é o meu escopo de dinheiro, vamos dizer assim. Quando a gente pensa em questão de transporte, eu quero ir de ônibus, quero descer em Copacabana e quero tomar água de coco. A gente está definindo quais que são os parâmetros que a gente quer alcançar e, por sua vez, a gente está definindo qual o escopo. Agora imagina, você está lá, pensou em tudo, reservou todas essas diretrizes que foram pré-estabelecidas, que é o nosso escopo, chegou na hora e as coisas mudaram. Você não estava preparado para isso, entendeu? Você não estava preparado para, em vez de ônibus, ter uma limusine lá te esperando. Então, quando a gente começa a definir essas coisas antes de começar a executar, a gente está definindo um escopo e assim a gente está minimizando o risco que a gente está tendo em relação a coisas fora do esperado. Porque é uma coisa muito comum você tentar fazer algum projeto para um cliente e quando você mostra, ele quer mudar. Mas aí você chega e fala assim: não, a gente fez um escopo pré-estabelecido e não tem como mudar. Ou então, caso tenha, tem algum custo adicional, enfim, estou falando de freelancer aqui. Mas ter tudo sempre pré-estabelecido para a gente não ter esse problema. Então, tudo isso engloba uma gestão de projeto. O objetivo final, prazo, escopo, orçamento, entendeu? Toda essa questão é o que faz a gente dar uma introdução aqui ao assunto e você saber que quando você for fazer um projeto pessoal ou profissional, tudo isso vai estar englobado e quando você precisar fazer isso, você já sabe como é que as coisas funcionam, entendeu?